Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4. Nosso tema é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, por que nós cremos que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, da mesma substância do Pai. E nós vemos que ele vai, e aqui na nossa lição de hoje vai relatar que ele é 100% homem e 100% Deus. Ele era homem e ele era Deus. O nosso textuário que está em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, essa declaração de Jesus, ao qual o Evangelho de João relata, nós vemos que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus, meus irmãos, ele é Deus e através dele nós chegamos ao Pai. Então nós vemos que não tem como nós chegarmos ao Pai se não for através de Jesus. Por isso é que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu por nós, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Nossa verdade prática: cremos no Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Irmãos, quando fala unigênito é porque é único. Deus tem um único Filho. Claro, nós vamos dizer, todos nós somos filhos de Deus, mas da mesma substância, que aqui vai relatar na lição. Ele também com a divindade. O Senhor Jesus tem uma divindade celestial. Ele é Deus, né? Nós aprendemos na aula passada sobre a Trindade. E nós vamos ver por que nós cremos que Jesus Cristo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Senhor. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus sempre foi a palavra, antes e depois. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, sempre esteve com Deus. Então todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meus irmãos, através da palavra, que é o Senhor Jesus, todas as coisas foram feitas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então nós vamos ver aqui João apresentando Jesus como a nossa luz. Como a nossa luz, quando nós estávamos em trevas, e agora nós temos a luz que é Jesus. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ali a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui vai falar dos judeus. Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Claro, Jesus não veio exclusivamente para os judeus, mas ele se apresentou primeiro aos judeus, e os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Todos nós que cremos que o Senhor Jesus é Filho de Deus, e nós andamos em conformidade com aquilo que ele nos deixou, nós temos, meus irmãos, a salvação. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória do Pai se manifestando no Filho, cheio de graça e de verdade. Ou seja, é pela graça que nós nos achegamos ao Senhor. Nossa introdução. Há inúmeros pontos de cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, meus irmãos, vamos começar. Jesus, o Filho unigênito de Deus, ou seja, o Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever seu evangelho com as seguintes palavras: Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós vemos aqui vai falar
dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Então nós vamos ver que o primeiro ponto é sobre a identidade de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Deus que se manifestou ao homem, né? Nós vemos que Jesus, meus irmãos, ele tinha poder e autoridade. Nós vemos algumas coisas que ele fez, né, rogando ao Pai, e nós vemos que ele fazia porque ele tinha poder para isso. Deixou seu corpo glorificado, deixou a sua divindade e deixou, vamos dizer assim, alguns vão até dizer que deixou a sua eternidade. Porém, Jesus não usou o seu poder para poder ficar aliviado acerca das aflições, nas aflições dessa vida. Então, meus irmãos, a profecia de Isaías anuncia: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Note-se que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Ou seja, Jesus foi dado à humanidade, né? Nós vemos aqui, aqui note-se que o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Ou seja, Jesus, ele não nasce, ele se nos dá. Por quê? Porque o anjo colocou a semente na mulher e veio Jesus. Então nós vemos que Jesus foi dado à humanidade. Para quê? Para que o homem pudesse se redimir dos seus pecados, tivesse ter uma oportunidade de estar com Deus, mesmo com falhas, com situações, com dificuldades, mas o homem tivesse uma outra oportunidade de estar com Deus e ser perdoado dos seus pecados. O significado do termo filho nas escrituras é amplo, e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. Irmãos, Jesus tem a mesma natureza de Deus Pai. Então nós vemos que Jesus, ele é Deus. Irmãos, no começo da igreja primitiva tinha várias seitas, assim nós podemos dizer, que Jesus não era Deus, que Jesus não tinha a mesma substância do Pai. Nós até falamos algumas coisas aí. Porém nós vemos que alguns defendiam isso. Mas nós vemos aqui e nós cremos que Jesus é da mesma substância do Pai. Significado do unigênito. O vocábulo vem de monos, único, e de genes, que nos parece derivar de genes, raça, tipo, e não necessariamente do verbo, e não necessariamente no verbo gerar. Então, o unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade, exatamente, e declara o credo niceno. E cremos, veja bem, e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz. Verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, e verdadeiro Deus gerado, não feito de uma só substância. Deus gerado, não feito de uma só substância com o Pai. Então nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele é da mesma substância do Pai. Tá bem claro aqui. Ele é o único filho do Pai, o Filho de Deus. Mas aqui vai falar que Jesus, né, no caso aqui, é Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito de uma só substância com o Pai. Ou seja, Jesus, ele teve que se apresentar à humanidade com um corpo carnal, como um corpo igual ao nosso. Então nós vemos, irmãos, que Jesus é o único Filho de Deus, né? Nós chamamos Pai, Pai Senhor, Pai Eterno. Porém, nós, claro, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Porém, nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus é o único Filho. Jesus é o único Filho. Não existe outro Filho. Jesus é o único Filho de Deus. A síntese do tópico 1, meus irmãos. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ou seja, Jesus é o único Filho de Deus. Não existe outro. Não adianta, meus irmãos, é da mesma... Quando a gente fala da mesma substância, não gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Ou seja, meus irmãos, nós vamos ver que ele foi gerado através da semente da mulher. E não feito. Ou seja, não foi feito. Jesus não foi feito. Jesus, meus irmãos, ele veio através da semente da mulher,
com o Pai. Através, o anjo colocou na semente da mulher e nós vemos Jesus com a mesma substância do Pai. Então Jesus, ele é Deus. O 2, a deidade do Filho de Deus, o Verbo de Deus. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai, e o verbo estava com Deus. Então, meus irmãos, o verbo, meus irmãos, é a palavra, como nós falamos. E sempre esteve na eternidade. Não é que ele foi criado para salvar o mundo. Ah, Jesus, o Deus viu que o homem tinha caído, que o homem pecou. Agora levantou um Deus, vamos dizer assim, ele criou um filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Não, Jesus, ele sempre existiu na eternidade. Jesus sempre foi Deus na eternidade. E tem uma parte aqui, da mesma forma o apóstolo, aí vai falar o apóstolo Paulo, transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Trata-se do monoteísmo cristão, um único Deus. Nós cremos num único Deus. Para nós, o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E nós, meus irmãos, temos que crer que Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. O 2, reações divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteísta. Portanto, não admitiam em hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus Yahvé de Israel. Observemos que cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai. O próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente que a deidade absoluta de Jesus. Então, quando Jesus, meus irmãos, ele se coloca como Deus para aqueles homens ali, queriam apedrejar ele, blasfêmia, mas os apóstolos creram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, era Deus manifesto na terra. Então nós vemos que alguns, claro, queriam apedrejá-lo, porém nós vemos que os seus apóstolos creram, e nós temos que crer, meus irmãos, que Jesus é o Deus revelado ao homem nessa terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, junto à glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vemos isso aí. E ele veio e ficou entre nós. Ele esteve entre nós. E nós podemos, e aí a gente pode contemplar a glória do Pai. O 3. O relacionamento entre o Pai e o Filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas, do relacionamento intranitariano e histórico salvífico revelando as Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas, que identificam a mesma deidade do Pai e do Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma da função, não em poder e majestade. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele age em outra função. E aqui tem um exemplo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos não precisavam de explicação adicionais para compreender a divindade de Jesus, declaração como essas. Mas nós vemos que Jesus, ele é da mesma substância com o Pai, fez uma função diferente. Veio à terra manifestar toda a glória do Pai para o homem. Eu queria ler, meus irmãos, a respeito de uma seita, de uma heresia pregada por Sabélio, uma seita sabelianismo, no século III, cuja principal tônica era a negação da Santíssima Trindade. Todo o título que ele escreve a filiação singular e única de Jesus em relação a Deus, Pai, para conhecer, aí vai estar citando um livro aqui. Então nós vemos que vários tentaram diminuir a importância do Senhor Jesus naquele momento, dizendo o quê? Não, ele não pode ser Deus, ele não pode ser igual ao Pai, ele é homem, mas nós vemos que Deus se revelando ao homem através do seu Filho Jesus. O 3.
a humanidade do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. Olha, veja bem. O Verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, e a sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus. Com tal abundância de detalhes que infelizmente não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu forma humana. Então Jesus ele assume, Deus Todo-Poderoso, e assume forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus, aí está descrevendo, são obra do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Irmãos, nós não sabemos, a nossa mente não consegue alcançar, porém, nós temos que crer no Senhor. Ele teve o Deus Todo-Poderoso se fazendo em forma humana para se manifestar ao homem, para poder, vamos dizer assim, dialogar com o homem, para poder conviver com o homem. Olha o tamanho do nosso Deus. Características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma, elas ensinam que ele é plenamente homem, Jesus Cristo, homem. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Eu acho interessante, meus irmãos, porque Jesus sendo Deus, Deus se manifestando entre os homens, como que ele teve que crescer de forma intelectual e física? Se ele era Deus, devia ter vindo já como homem formado. Não, irmãos. Nós vemos que Jesus teve que passar teve que passar as fases que um ser humano passa. Ele não nasceu de uma relação sexual, porém ele teve que passar pelas fases. Qual era a fase? Ser bebê, ser um embrião, vamos dizer assim, depois vir a se desenvolver, e depois nós vamos desenvolver, vir a nascer, e depois nascer, desenvolver ainda agora aqui na Terra. Para quê? Para que todos possam ver que ele também era homem, mas também era Deus. Deus se manifestando aos homens. Então veja que Jesus, meus irmãos, sendo Deus, sentiu fome, sentiu sede, sentiu medo, chorou, porém ele era Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele sentiu o que o homem sente. Às vezes nós vamos falar compaixão, ele sentia o que as pessoas estavam sentindo. Então, meus irmãos, ele se colocava no lugar das pessoas. Necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Ou seja, a lei de Moisés, Jesus cumpriu toda ela. Vai dizer, mas e o sábado? Ele curava no sábado porque o sábado, meus irmãos, foi feito para quê? Para nós fazermos, claro, eles guardavam o sábado, mas eles guardavam o sábado para uma coisa, mas faziam outras. Então nós vemos aqui que Jesus, meus irmãos, foi necessário que ele viesse, Deus viesse até nós e, se vamos dizer assim, e convivesse conosco. A nossa conclusão: o Senhor Jesus é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade. Então, meus irmãos, através de Jesus, nós podemos ver o Pai. Através de Jesus, nós podemos, meus irmãos, assim, ter relação com o Pai. Nós podemos conversar com o Pai. Através de Jesus, irmãos, nós podemos chegar à vida eterna. Então, através de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, nós podemos sentir paz.
o pecado não pode nos condenar. Claro, se as pessoas insistirem, porém, o que nos alivia e que nos conforta é o Senhor Jesus. Meus irmãos, você que ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.